pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Vozes Femininas, Conversas que Inspiram. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela é mamãe da Sofia, do Joaquim e do Romeu. Acho que vocês já sabem quem é, né? Ela é formada em arquitetura e urbanismo, ela é especialista em sono infantil, ela é educadora parental e formada em pedagogia. É isso? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Márcia Bom Tempo Monteiro. Muito obrigada, Thaís. É uma honra participar desse projeto tão lindo e inovador para a nossa cidade. Fico muito feliz que você tenha aceito o convite. É uma honra você estar aqui debatendo um assunto tão importante na nossa sociedade hoje, né? Que é a educação das nossas crianças, o sono, tanto para as crianças, mas também para nós, como mães, como pais, como cuidador, né? É algo que precisa ser falado. Quando a gente fala de educação, a gente não pode esquecer eu falo que é um mantra. Eu sou o adulto responsável. Eu sou o adulto modelo de comportamento. Muito bom. Márcia, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos. Espero que o pessoal aí de casa goste desse bate-papo, que para mim, como mamãe também, ela é mãe de 3, eu também sou mãe de 3. É um assunto que eu gosto muito de conversar, porque traz bastante conhecimento também para eu poder aplicar na minha casa, né? Então, espero que as mamães que estejam acompanhando, até porque esse programa é voltado para o público feminino, então o tempo todo nós vamos estar aqui frisando as mamães, mas também se tiver os papais, a vovó, o vovô, o tio que estiver assistindo, também consegue aplicar o que a gente vai conversar aqui com as suas crianças em casa, né, Márcia? É isso aí. Eu vou dar uma explanada aqui do assunto e a gente começa o nosso bate-papo, certo? Claro. A parentalidade positiva envolve criar um ambiente amoroso, seguro e de apoio para as crianças, promovendo o desenvolvimento saudável e o bem-estar emocional. É isso que trabalha a parentalidade, né, Márcia? Exatamente. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o sono infantil, né? Como que a gente pode estabelecer algumas rotinas, criar um ambiente saudável para o sono. E por fim, nós vamos discutir um pouquinho sobre a maternidade, que é o que resume toda essa questão de educação parental, educação dos pais para os filhos, e do sono infantil, que é, acho que um dos pontos que mais deixam as mamães um pouquinho com dúvida, cansadas, nervosas, né? Sim, e muito também o desgaste emocional, essa privação do sono, né? Então, às vezes, tá faltando conhecer informação para que possa aplicar, de fato, sobre o sono. Isso. Né? E a gente vai falar também da importância do autocuidado e a importância de sempre buscar um apoio quando preciso. Uma rede de apoio extremamente importante. Muito, muito importante. Mas assim, é muito bom para quem tem. Mas a gente sabe também que muitas pessoas não conseguem montar essa rede de apoio. E aí que é preciso esse autoconhecimento para conseguir conduzir da melhor forma possível. Porque é a partir das nossas ações, da nossa rotina que a gente vai estabelecendo limites para conseguir dar conta de toda a maternidade. Porque é um desafio a cada dia, né? É um dia de cada vez. Exatamente. A gente vence o nosso dia com várias coisas durante o dia. Você é mãe, você é enfermeira, você é a cabeleireira, né? São várias profissões durante o dia. Então, é um dia após o outro e a gente precisa também desse autocuidado, né? Não só cuidar, mas também se olhar um pouquinho, né? Exatamente. Sobre a parentalidade positiva, né? O que é isso, gente? A parentalidade positiva baseia na gente criar um ambiente de amor, de respeito, de limites, né? E sempre valorizar os sentimentos e as necessidades das crianças. Isso é muito importante, porque hoje a gente tem a oportunidade de estudar sobre o que a gente deseja dentro das nossas casas, o que a gente deseja de educação para os nossos filhos, né? Eu honro a educação que eu recebi, mas eu sei que os meus pais não tiveram a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento sobre educação. Eles replicaram as informações que eles receberam dos pais deles e mesmo assim tentaram ser melhores do que eles receberam,
né? Mas nós fazemos parte hoje de uma geração que a gente tem acesso a esse conteúdo. A gente pode ir atrás desse conhecimento para sermos mães suficientemente boas para os nossos filhos. Perfeição jamais, não existe perfeição, nós somos humanos e nós falhamos o tempo todo, mas a gente pode tentar ser sempre melhor. Só complementando aqui essa sua primeira fala, nós vivemos naquela época que dá uma chineladinha que resolve, né? E ainda existe isso. Quando alguém te pergunta, mas quando a minha criança tá fazendo uma birra, né? Que muitas vezes não é uma birra. Dá uma chineladinha que resolve. Então. Os avós falam, não, mas só dá uma chinelada nesse menino que resolve. Eu sempre falo, bater machuca. A gente não bate em ninguém, tá? Bater machuca. A gente não bate num amigo, a gente não bate numa mãe, num pai, num tio, em ninguém. E a gente também não deve bater em criança. Não é porque a criança é menor do que nós que a gente tem autoridade e poder para bater nessa criança. Existem outras maneiras de orientar, de limitar, de explicar a conduta correta. Quando você fala de birra, existem os comportamentos hoje que são chamados de birra. E dentro da parentalidade, a gente aprende também, e é preciso estudar a neurociência, entender um pouquinho de como o cérebro dessa criança funciona, entender qual é a natureza humana, o porquê que tudo aquilo está acontecendo. Um exemplo, muita gente fala dos 2 anos, né? Que com 2 anos tem aquela fase terrível de desenvolvimento e que a criança desafia os pais. Não é sobre isso. É um ser humano que está em desenvolvimento e ela está aprendendo novas habilidades. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. É responsabilidade de quem? Do pai, da mãe ou do cuidador de impor limites, de mostrar o que é certo e o que é errado e qual é a conduta a se tomar. E não é uma vez que se fala. A gente precisa falar várias vezes até moldar aquele comportamento e a criança assimilar o que é certo e o que é errado. A criança, quando começa a se alimentar, né? Tá lá comendo, joga as coisinhas no chão. Aí tem mãe que fala, ele fica me desafiando. Ela tá brincando comigo, briga com a criança. Não é sobre isso. A criança tá descobrindo que se ela jogar, faz barulho, ela acha o máximo. A comida colorida, caiu no chão, ficou bonito. Que demais, pega, faz aquela bagunça. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Desenvolvimento cerebral envolve muitas habilidades. A gente precisa entender sobre isso. Mas aí que entra. Eu sempre falo que a educação parental ela é um curso de autoconhecimento. Porque a gente aprende a entender de nós, a gente vai lá no profundo do nosso íntimo, assim, entender onde estão as feridas, os traumas. Às vezes a gente não quer gritar, mas a gente acaba gritando. Até porque somos humanos, né? Exatamente, mas tudo tem um porquê. E entender o comportamento da criança que está em desenvolvimento faz toda a diferença no olhar, na educação e na projeção que você vai dar para aquela criança. E aí você falou, né? Dá um tapinha. Não bate. A gente não bate em criança. A gente explica e orienta. E a criança, quando ela é respeitada, ela entende completamente, ela coopera. Desde que nós tratamos as crianças com respeito e amor. Sim, eu tenho os meus filhos, né? Agora eu vou usar um exemplo. Sempre que acontece, são 3 crianças, então sempre acontece briga dentro de casa. Cada uma tem a sua individualidade, a sua personalidade. De um jeito. É uma mãezinha, a mesma mãezinha. Para os 3, exatamente. Trata da mesma forma, porém cada um tem o seu gênio. Tem um gosto, exatamente. E às vezes existe o conflito ali de opiniões, né? Acabam brigando, discutindo. Então, eu sinto que quando eu era criança, né, que tinha o meu irmão, se acontecesse isso, cada um levava uma chinelada e ia pro seu canto, né? Hoje não. Eu chamo para conversar, explico e, de fato, eles entendem do exemplo. E como que naquela época, né, por falta de informação, as mães não sabiam que as crianças entendiam isso, né? Exatamente. E uma coisa muito legal que você falou. Antigamente se batia e colocava de castigo. Vamos combinar o seguinte: ninguém se comporta melhor se sentindo pior. Isso é pra gente. A gente não pode tratar a criança como um mini adulto. A criança não é um mini adulto, ela é uma criança em desenvolvimento. O bebezinho, ele nasce lá pequenininho, ele precisa do colo da mãe. Durante os 3 primeiros meses, o que a criança mais quer é o contato pele a pele. E aí, a criança vai crescendo, vai fazendo as artes, sendo criança, que é normal, mostrando quem ela é mesmo. E aí, cabe a nós conduzir, limitando da melhor forma possível. Mas não é fazendo com que ela se sinta pior que ela vai melhorar. A criança que é colocada de castigo,
ela não fica pensando, ai, nossa, eu fiz errado. Nossa, eu não vou mais fazer isso. Da próxima vez eu vou entender. Não é assim, a criança fica com raiva. Minha mãe é chata. Ela apanhou, gente, é sentimento inato que a gente tem. É raiva. A gente fica com raiva. Já fica bolando como fugir de casa. A gente foi criança, a gente sabe disso. Entendeu? A gente não pensa em, nossa, eu vou me comportar melhor pra eu não passar por isso. A gente fica com raiva, com muita raiva. Nós adultos, gente, a gente trabalha. Você gosta de ser chamada a atenção pelo seu chefe? Até quando você sabe que tá errado. Exatamente. Né? Quando a gente sempre que for corrigir, é uma coisa muito importante que seja feita num local reservado, com respeito à criança. Não chame a atenção da criança na frente de outras pessoas. Porque isso é uma questão de falta de respeito mesmo com a criança. Assim como nós. Se eu estou fazendo algo errado, Thaís, me chama, converse comigo. Eu vou compreender e eu vou melhorar. Mas se você chamar a minha atenção, Thaís, na frente de todo mundo, eu vou me sentir tão mal, eu vou ficar tão envergonhada, eu vou sentir uma raiva de você. Praticamente vai se sentir humilhado. Exatamente. Criança é a mesma coisa. Lembra? Nós somos adultos, modelo de comportamento. E eu sempre falo para os meus filhos, não façam com os outros o que você não quer que façam com você. Então nós também temos que dar esse exemplo. Exatamente, é assim. Se eu quero que as pessoas não gritem comigo, eu não vou gritar. Se eu quero que as pessoas me tratem com respeito, eu vou respeitar. E é assim, é recíproco com eles também, né? Então a gente vai falar sobre isso, né? Estratégia de promover um ambiente amoroso e de apoio. Então a nossa casa precisa ser sempre o local mais seguro para a criança. A nossa casa é o lugar onde as crianças recebem todo amor, carinho, segurança, proteção. A gente até estava comentando esses dias sobre a criança que passa o dia na casa da tia ou na escola. Né? Tava tudo bem. Daí a mãe chega, a criança começa a chorar, começa a demonstrar insegurança ou as fragilidades. Daí a tia, ou a mãe, ou a avó, o professor fala, tava tudo bem, foi só você chegar que a criança começou a se comportar desse jeito. Tava tudo bem, você chegou, ela começou a chorar. Por quê? Porque você é o porto seguro dessa criança. Essa criança sente que alívio, minha mamãe chegou. Eu posso ser quem eu realmente sou. Quebrou aquela barreira que estava segurando até aquele momento, né? Exatamente. A criança, dentro do lugar seguro, do ambiente, quando a gente promove a nossa casa, nós, porque enquanto mães, quando a criança é pequena, nós somos o lar delas. Então, onde a gente estiver, elas vão se sentir em casa, bem segura. E conforme o tempo vai passando, é dentro de casa que eles mostram quem eles realmente são, né? Então, essa é a importância de mostrar para eles que somos um local seguro e a nossa casa também. A gente falou, né, da importância da comunicação e da imposição de limites saudáveis. Nós precisamos explicar, olha, isso aqui pode por isso aqui não pode por isso. E sempre explicar, porque a criança entende e eles cooperam. Muitas pessoas, quando você fala de educação parental, né, de uma educação mais... Deixa eu achar a palavra aqui. Uma educação mais assim... Respeitosa, né? A mãe já fala, não, mas eu não vou poder falar não pra criança. Claro que né? pode. A pessoa já... Precisa dizer não. Já pensa, antes de conhecer o que é, de fato, já pensa que é mimar a criança, né? Então, você está desmistificando isso, né? A criança, ela precisa de limites. Nós também precisamos. Todo mundo precisa. A gente não pode deixar fazer o que quer, na hora que quer. Isso tudo é muito importante. Limite é amor, gente. Mas de uma forma respeitosa. Exatamente, né? Exatamente. Conhecendo os meus limites e os limites do meu próximo, que pode ser o meu filho, a minha criança, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Pra gente falar, né, da comunicação sempre de forma clara e empática. A gente entender, sempre se colocar no lugar da criança também. Né? A criança não tem capacidade cognitiva de entender, de se colocar no nosso lugar, mas nós conseguimos nos colocar no lugar da criança para tentar compreender esse olhar também e tentar agir da melhor forma possível. Agora eu vou pedir um conselho que talvez tenha outras mães aí que gostariam de saber também. Na verdade, não um conselho, eu gostaria de saber se eu faço o correto, né? Quando o meu filho fica frustrado com algo e começa a chorar, fica bravo, eu chego para ele e falo, filho, eu entendo que é chato, eu entendo que você não gostou, mas a gente precisa fazer isso, né? Então eu vejo assim, é correto eu falar que eu entendo que ele tá
bravo, que ele tá chorando, que tá ruim, que tá doendo, mas eu tentar contornar a situação explicando o porquê. Claro, olha, você tá colocando limite e acolhendo o sentimento dele. E você tá sendo clara. E você precisa ser firme e gentil ao mesmo tempo. Esse é o segredo. Não tem problema nenhum seu filho se frustrar. Faz parte da vida e do desenvolvimento. A gente não pode querer agradar tudo a eles e a qualquer outra pessoa o tempo todo. Isso não existe. Até porque vão ser adultos, assim, sem limites nenhum, né? As pessoas mimadas, então você... Com baixa tolerância à frustração, né? Isso acontece. E vão sofrer mesmo lá na frente, né? Então a gente... Lá na frente, eu acho assim, sofre a vida inteira. Exatamente. Não é nem só lá na frente, é a vida inteira, né? Mas você tá corretíssimo como mãe. Você acolheu, então, colocou limites. Ganhei um ponto. É assim mesmo. E aí a gente pode falar também um pouquinho sobre o sono infantil, né? Vamos entrar agora nesse segundo bloco. E aí, Thaís, fala um pouquinho você. Como que é? Você tem problema de sono lá na sua casa com as crianças? Eu sempre, desde quando eu comecei a minha vida na maternidade, eu tive problema de sono. Eu falo que há 10 anos eu não durmo, de fato, né? Porque começou na minha gravidez da minha primeira filha, já começou a minha alteração de sono, eu não dormia bem. Ela nasceu e mesmo eu fazendo tudo direitinho, seguindo a cartilha da maternidade ali do bebezinho, ela teve cólica, depois ela não dormia. Com 3 aninhos ela começou a dormir a noite toda. Eu tive outro filho. E começou de novo. Não dormia. Com 3 aninhos, ele começou a dormir. E agora eu tenho outro filho que também não dorme. Ele acorda 2, 3 vezes à noite. E isso também me afeta, né? Claro. No meu cansaço, porque eu não descanso direito. Só que eu não sei, foi um conselho da pediatra, mas eu não consigo botar isso em prática. Que ele ainda acorda à noite e pede mamadeira. Ele tem 3 aninhos, ele pede a mamadeira. E a pediatra falou, não, você não pode dar mamadeira para ele, você vai deixar ele chorando até dormir. E eu não consigo fazer isso. Não para não calar ele, mas é porque eu sinto dor do meu filho chorando ali, pedindo, e ele pede o meu cabelo. Você acredita? Thaís, eu sinto muito por isso. E acontece assim, que é nesses momentos de falha ou de uma orientação de forma inadequada que a gente gera trauma na criança. Se a criança chora muito, ela tá com uma... Lembra que nós falamos que todo comportamento é comunicação? Todo comportamento é comunicação. E aí, assim, envolve muitas questões. A questão dele solicitar a mamadeira, às vezes não é nem fome de saciedade, de se sentir saciado. Às vezes é uma fome emocional que ele tem de você mesmo. Porque ele é apegado ao cabelo. Exatamente. Às vezes é só uma questão de, se eu pedir mamar, minha mãe vem ficar comigo. Tem toda essa questão de leitura que a gente tem que fazer, que a gente faz quando se faz um atendimento parental. Mas nesse caso, você falou deixar chorar até dormir de novo. Existe uma teoria, existe até um gráfico da teoria polivagal que fala dos traumas. O trauma, ele é muito sério, principalmente quando ele é desenvolvido na primeira infância. Porque a questão não é a situação que a gente vai passar. Nós vamos passar traumas a vida inteira. Todo mundo vai passar. O problema é o que a gente faz com a situação, entendeu? E o sofrimento, quando ele é por muito tempo contínuo, ele gera um trauma significativo e aí ele guarda memórias. E toda vez que a criança tiver um gatilho ou algo que vá acessar essa memória desse trauma, vai fazer mal para essa criança. Em momento algum, nunca deixe sua criança chorar para dormir. Se ela está te solicitando, a criança, ela tem várias maneiras de se comunicar, mas a principal é o choro. O bebezinho não nasce falando. Como que ele se comunica com a gente? É chorando. Então é muito importante a gente entender desse choro, o que ele está comunicando comigo, se é fome, se é sede, se é frio, se é calor, se está com a fraldinha suja, se está se sentindo confortável ou não. Então envolve muita coisa, mas nunca deixar uma criança chorar até dormir, jamais. E eu percebi de fato, você falando da fralda suja, muitas vezes eu vejo que ele acorda à noite, mas é por quê? Porque a gente tá muito quente por esses dias, né? Às vezes você coloca o ar-condicionado muito gelado, aí a criança sente frio. Aí você desliga o ar, a criança sente calor. E acorda. Sabe uma dica muito legal que ajuda muito nessas situações, Thaís? A gente fala que é encher o tanquinho de amor da criança. Você só vai fazer atividades de conexão com a tua criança. É tirar um momento de qualidade.
Não é nem o tempo. Você não precisa ficar lá o dia inteiro. Mas se você tiver 1 hora do dia, sozinho com esse teu filho, de conexão, deixa o celular de lado, esquece o mundo, olha pro teu filho. Fala, filho, eu tô aqui com você, vamos brincar. Veja o que ele gosta de fazer, sabe? Você conhece teu filhinho, você sabe do que ele vai gostar de fazer com você. E se entrega nesse momento pra ele. Vocês vão ter um momento de qualidade, você vai acalmar o coraçãozinho dele, vai encher o tanquinho dele de amor. Você pode ter certeza que ele vai dormir melhor. Que bacana. É simples. Que informação, gente. É simples. Já vou botar em prática essa informação que você me passou e volto aqui para falar pro pessoal se funcionou. Aí, é muito legal, assim, uma dica de leitura também que tem pra gente fazer, que são a linguagem do amor. Existe a linguagem do amor das crianças. Tem criança, aí dentro do livro ele fala, né? Atos de serviço, se é presente. Tem várias situaçõezinhas ali. E aí você vai aprender a entender seu filhinho. E a partir desse momento, você já entende como ele se sente amado, é ali que você vai agir. Tem criança que se sente amada recebendo presente. Tem criança que se sente amada você saindo para passear com ela. Pode ser tomar um sorvete, passear nas lojas, dar uma volta na quadra, caminhar junto, sabe? Então a gente precisa, por isso que é tão importante estudar sobre educação infantil. Não é só a educação infantil, mas é parentalidade, é entender sobre educação. A disciplina positiva tá aí para ensinar a gente as ferramentas de se usar de forma respeitosa, gentil, amorosa. Se isso fosse disseminado no mundo, nós teríamos seres humanos melhores. Mas está sendo. Graças a Deus, tem muita gente buscando isso, Thaís, e a gente faz parte dessa geração que a gente tem essa oportunidade de estudar, de entender, de compreender os nossos filhos de forma muito melhor e fica tudo mais leve. Fica tudo mais simples. E o melhor, é um autoconhecimento para nós. A partir do momento que a gente cura as nossas feridas, a gente não fere mais. Muito, muito gostoso ouvir isso, né? E saber que de alguma forma a gente tá modificando o mundo, transformando ele num mundo melhor através dos nossos atos com a nossa futura geração. É isso aí mesmo. Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de sono infantil, é super importante, né? Estabelecer rotinas, rituais para ajudar a criança a adormecer. A dificuldade para adormecer, por que ele acontece? A criança acorda muito durante a noite. Essas são algumas das queixas, não são? São. Então, é importante o quê? A gente criar uma rotina consistente antes de dormir. Todo dia fazer a mesma coisa. A gente chama isso de higiene do sono. Isso é válido para todos nós. Só que quando é bebezinho, é criança, é muito importante a gente estabelecer rotina. Porque para a criança, a rotina é segurança. Você já percebeu que as crianças gostam de ler a mesma historinha várias vezes? O mesmo filme? Assiste 200 de novo. Sabe por quê? Porque gera segurança. Eles sabem o que vai acontecer. Que é legal. Não, eles já sabem o que vai acontecer. Eles já sabem a próxima cena. Eles já sabem, mas eles acham aquilo o máximo. Porque a previsibilidade gera segurança para a criança. E isso é muito importante. Por isso que é tão essencial estipular rotinas dentro de casa. Isso é limite, gente. E essa rotina... Sabe? É você estipular um horário de jantar, horário de banho e cama. É bom para a criança e para a mãe, porque acaba otimizando o tempo, ela consegue fazer mais coisas, se dedicar um pouco para ela mesma e até para as crianças também. Sim, mas é muito importante assim, que a família toda tenha essa harmonia. De todo mundo entrar no mesmo ritmo, sabe? Quando a gente decide ter filho, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E no começo a gente estranha um pouquinho, porque antes podia fazer tal coisa, agora não consegue mais. Então a casa tem que entrar no ritmo mais cedo. A criança, ela parece começar um ritual. Exatamente. É a higiene do sono que a gente fala. Como que se faz isso? A criança, principalmente o bebezinho, eles são muito conectados com a natureza. A gente tem os hormônios que são liberados, então quando o sol se põe, a criança já demonstra que ela começa a entrar em estado de sono. Ela já começa a bocejar, ela já começa a mostrar que ela precisa entrar em estado de sono. Porque o sono é uma necessidade fisiológica do nosso corpo, assim como a gente tem fome. A gente não ensina a criança a dormir, a comer. A gente dá as ferramentas, mas é um processo natural do nosso corpo. A gente precisa dormir, né, Thaís? Sim. E muitas vezes precisa ser estimulado. Ser estimulado. E daí o que acontece hoje com as redes sociais, tecnologia, internet dentro de casa? A gente tá perdendo um pouquinho do limite de tela,
de informação, de barulho, de luz. Isso tudo atrapalha o sono, sabe? Então, é tão importante desde bebezinho já estipular essa rotina. O que a gente faz? Faz o jantar, depois toma o banho e depois vai para a cama dormir. E aí você pode incrementar esses momentos com música, uma música mais calminha. Você pode colocar aroma no ambiente, de lavanda, que ajuda a acalmar. Mas sempre fazer o mesmo ritmo. Fazer a leitura de um livro antes de dormir junto com a criança. Isso pode ser um momento de conexão com a criança maior. Vou te dar um exemplo. Meus filhos, né, antes de dormir eu deixava eles assistirem TV e adormecia assistindo TV, né? Mas sempre dormiram cedo. Porém, o meu filho do meio, meu filho que vai fazer 7 anos agora, ele estava sofrendo muito com bruxismo, né? E eu não entendia o porquê. Eu falei, meu Deus, não sei por que desse bruxismo. Aí você vai pesquisar ou você entra em contato com um profissional, é porque é estresse na criança. Mas por quê? O que eu tô fazendo de errado, né? Aí eu comecei a pesquisar tal, cortei a tela. E a gente conversa, deito na cama, fico batendo papo, fazemos as nossas orações. Sumiu o bruxismo dele. Então, essa hora que ele ficava ali das 8 às 9 antes do sono, acho que estava super estimulando ele ali, que na hora que ele dormia ele ficava agitado e o dentinho dele tá todo desgastado. Ele ficou mais de um ano ali arranhando os dentinhos dele, sabe? E era algo que também me acordava, né, de madrugada, porque eu escutava o barulho do dente dele rangendo e ficava super preocupada, ia lá, abria a boquinha dele, eu acabava acordando ele porque eu ficava preocupada, e vi que simplesmente, né, deu retirar. Foi aos poucos, diminuiu o tempo, né? Era 1 hora, diminuiu para 40 minutos, diminuiu para 20 minutos, e hoje em dia já não liga mais nesse horário. Viu como você foi respeitosa? Não tirou de uma vez? Né? Não teve confusão? Não, foram aprendendo a diminuir o tempo, né? Isso aí. E uma coisa simples, né? Resolveu o meu problema. E resolveu o problema de saúde. Exatamente. Né? Quando a gente estuda um pouquinho mais de sono, a gente vê várias questões como essa, inclusive a apneia do sono. Então, tem muita criança que tem problema de sono, mas é uma questão mais médica, tá? Mas quando a mãe percebe que tá tendo alguma alteração de sono, que foge do padrão, que não é normal, conversem com o pediatra, tá? Sempre com orientação do pediatra, tá? Aí a gente também fala, né, de incorporar atividades relaxantes, como a leitura, música suave, e usa esse tempo para ser um momento de qualidade, de conexão. Tudo isso acalma e enche o tanquinho de amor. Tá? Que gostoso perguntar, né, como foi na escolinha. Tudo. E aí, o mais interessante, às vezes a gente pergunta, eles não respondem. Tudo bem, mãe. Esqueci. Mas aí você começa a contar do seu dia. Fala, sabe, hoje lá no meu trabalho aconteceu tal coisa. Você vai ver como eles vão começar a prestar atenção em você. E aí eles vão começar a contar deles, sem você perguntar diretamente. É muito interessante. Faz esse exercício, depois você me conta. Que legal. Né? Então, sempre uma coisa muito importante, gente, é manter o quarto escuro, fresco e tranquilo. E limitar o uso de dispositivo eletrônico antes de dormir. Polêmico. Né? Que aí você já adiantou um pouquinho sobre isso. Mas enfim, é isso. A gente entender também, né, um pouquinho do sono. Que o sono infantil, ele é de fases, né? Ele tem um momento de sono profundo e sono leve. A criança tem vários despertares. E a questão de dormir uma noite inteira é muito variável. Porque, assim, as minhas crianças sempre dormiram a noite inteira. Como assim? Acordava de 2, 3 horas pra mamar, pra trocar de fralda e colocava pra dormir de novo. Só que isso pra mim é dormir uma noite inteira. Dormir uma noite inteira pra uma criança, dependendo da idade, não existe, gente. É um ser humano pequenininho que precisa de cuidado, precisa de alimentação para continuar. A criança dorme às 9 e acorda às 7. Então, tem que entender que não é assim. Não é do dia para noite, não é no primeiro, no segundo, no terceiro mês que isso vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente precisa entender do desenvolvimento infantil, como ele se comporta, para poder acalmar o nosso coração, entender que tá tudo bem, que é assim mesmo. A maternidade é um exercício de doação. A gente se doa o tempo todo, é uma doação de amor que com o tempo, e às vezes a paixão é tão grande que quando a gente vê, a gente tá grávida de novo e nem lembra o que aconteceu.
E eu, como uma mãe muito preocupada, talvez eu até estraguei o sono dos meus filhos, é que o fato de a criança acordar de 3 em 3 horas para mamar, né, que é a recomendação do pediatra. Então, quando passava um pouquinho das 3 horas, eu ia lá, acordava o bebê para mamar e acabou criando essa rotina, né, deles acordarem várias vezes à noite para amamentar ou para trocar a fralda, porque eu ficava preocupada. Não acordou? Tá respirando? Então... A gente se preocupa, né? Tem tudo isso. E assim, a criança, ela precisa... Qual que é a casa? Qual que é a segurança da criança? A mãe. A mãe, às vezes o pai, né? Mas a criança precisa desse contato. É importante pro emocional da criança. Então, eu sou adepta da cama compartilhada. Tem gente que não. E tá tudo bem. Não tem problema. Eu acho que a família tem que adquirir e colocar... a cultura familiar dela, aquilo que faz bem para todos. Se tá tudo bem da criança dormir na cama, ok. Claro que tem que ter as observações do pediatra, a gente não recomenda que isso seja feito até os 2, 3 meses, porque a mãe pode estar muito cansada, pode acontecer um acidente, tudo tem orientação do pediatra, né? Mas a criança em contato com a mãe, ela dorme muito bem. As crianças quando dormem no teu quarto não dormem mais? Dormem bem, inteira? Mas eu não gosto que eles durmam na minha cama quando meu marido tá na cama, porque homem desmaia, né? Então é questão de segurança. Eu fico preocupada até da maior tá junto dele acabar batendo o braço, né? Ou sufocando a criança. Então eu não descanso quando o marido tá na cama e alguma das crianças acorda à noite e vão dormir na minha cama. Aí eu jogo a criança aqui na ponta de casa, senta o pai, só que eu não durmo direito, porque eu fico o tempo todo cuidando. Né? Tem tudo, Thaís, por isso que eu falo. Mas quando o marido sai da cama, que tem a cama pra nós dois, fica muito bom. Cada família sabe o que é bom para eles. Não existe uma regra. Faça isso, não faça aquilo. Eu acho que a maternidade, ela é muito disso, de entender, de criar esse vínculo com a família, de respeitar, de entender, de compreender todos ali. Faz parte é um núcleo, sabe? A gente não pode deixar que ninguém interfira nesse núcleo. Se tá tudo bem pra você, assim, das crianças dormindo no teu quarto, ótimo. Se você quiser levar tuas crianças todas pro teu quarto, ótimo. Quem vai conduzir esse movimento é a sua família. É você, o teu marido e tuas crianças. E isso é muito importante, tá? Porque tem muita mãe que se sente muito culpada. Ai, porque eu deixo minha criança dormindo lá no quarto, eu me sinto mal. Ai, eu me sinto mal porque eu não consigo dormir com minha criança na cama. A gente tem que se respeitar também. Eu preciso dormir, eu preciso que minha criança durma no berço. E tá tudo bem. Desde que a criança se sinta protegida, acolhida, segura, ela vai dormir. Muito, muito bom essa fala. Muita coisa a agregar, muita aprendizagem. Realmente esse assunto de sono é extremamente complexo. A gente ficar falando aqui vai delongar muito mais, coisa, né? Então, e tudo isso se resume no quê? Na maternidade, né? Nos desafios que a gente enfrenta. E veio daí, eu sempre sonhei em ser mãe. E daí que veio o meu interesse em estudar. Porque assim, até os 2 anos, tá tudo bem, né? Você tá só cuidando da criança. A partir daí, a gente precisa educar. Como é que eu vou educar essa criança? Como que faz? O que é certo? O que é errado? Como que eu devo agir? Não é assim? Exato. Foi daí que surgiu o meu interesse em estudar eu sempre estudei muito sobre desenvolvimento infantil, estudei minha gestação. Eu adoro estudar esse tema. E aí eu comecei a estudar muito sobre a questão da parentalidade e tal. E aí isso tudo envolve, né, a maternidade. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, que é sobre o autocuidado, né? E a gente buscar uma rede de apoio. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem para cuidar dos meus. Se eu não tô bem, eles também não estão. Se eu não consigo dormir bem, eles também não. Existe a fusão emocional da criança com a mãe, que é uma coisa incrível. A criança consegue sentir tudo que a mãe tá sentindo. Se a mãe tá nervosa, a criança tá nervosa. Se a mãe tá agitada, a criança fica agitada. Se essa mãe tá calma, ela acalma a criança. Eu percebo isso dentro de casa. Sim. Que o humor da minha casa, que são 5 pessoas, né? Eu, meu esposo e os 3 filhos. Eu percebo muito que o humor da casa gira em torno do meu humor. Exatamente, porque nós somos o pilar. Nós somos a estrutura da casa. A mulher é o seio da casa, né? Da questão emocional, afetiva, maternal. Então isso é muito importante. Então, quando a gente está percebendo que tá vindo uma depressão pós-parto, ou aquele chamado baby blues, que não chega a ser uma depressão pós-parto, mas eu tô muito emotiva,
tô sentindo dificuldade, tô triste, não tá legal. Busca ajuda, gente, né? A gente precisa buscar ajuda porque sozinha a gente não dá conta. A gente nunca vai dar conta sozinha de nada. A gente precisa, nós somos seres relacionáveis, então a gente precisa um do outro para continuar. Então não guardem, é uma, não sei se chega a ser uma sugestão, mas um conselho, mas não guarde pra você. Quando a gente ganha nenenzinho, a gente é um turbilhão de sentimentos e emoções. Compartilhe o que você tá sentindo, seja com seu marido, com a sua mãe, porque quando a gente ganha neném, a gente quer mãe, né? A gente acabou de ganhar neném, mas a gente quer a mãezinha ali do lado pra cuidar da gente, pra dar suporte, atenção. Então, compartilhem, não guardem pra vocês. Porque se a gente começar a guardar, vai ter uma hora que vai explodir. E quem sofre? O bebê. É aquela criança que acabou de nascer que vai sofrer. Então é muito importante a gente buscar esse suporte. Que é quando o coração não fala, o corpo fala, né? Exatamente, né? E isso tudo a gente aprende a construir, gente. Eu aprendi a construir minha rede de apoio. Eu vou contar pra vocês, quando eu tive minha primeira filha, a Sofia, eu achava que só eu era suficiente pra ela. Eu não deixava meu marido dar banho na Sofia. Eu não deixava a Sofia ir na casa da minha sogra, porque eu achava que ninguém ia cuidar da Sofia. Olha que loucura! Gente, e foi tão intenso isso, depois eu passei por outras situações com o Joaquim, que eu tive depressão, tudo, porque o Joaquim ficou na UTI muito tempo, passou por umas situações bem graves, e eu precisei de suporte. E aí eu nunca vou esquecer que a psiquiatra falou pra mim, ela falou, Márcia, você acha que o seu marido não toma banho direito? Eu falei, não, ele toma banho, ele sabe tomar banho. E você acha que ele não vai saber dar banho na sua filha? Aí ele sabe. Então você vai, a partir de hoje, você vai deixar o seu marido dar banho nas crianças, porque eu não deixava. Então, tudo é um processo de conhecimento, sabe? Eu não ganhei meus filhos sabendo de tudo que eu sei hoje, de forma alguma, até porque meu conhecimento é uma construção diária. Eu não parei de estudar até hoje. Até hoje eu continuo estudando e lendo e tentando aprimorar meu conhecimento. A Sofia tá com 15 anos. Tá com 15 anos. E assim, adolescência. Eu estudei muito, eu continuo estudando sobre adolescência, que é uma fase nova da vida, né? Eu lembro muito pouco da minha adolescência, até porque foi completamente diferente do que eu vivencio hoje com eles. E é importante a gente estar atualizado, entender disso tudo, sabe? Existem cursos, uma coisa muito importante, né? A gente aproveitar dos recursos online que existem hoje, como blogs, os fóruns de discussão, tem cursos online. A gente tem acesso a esse conhecimento. A gente precisa sair dessa zona de conforto e buscar conhecimento. E isso transforma a casa da gente. É muito importante. Você falou muito do autocuidado. E esse autocuidado é na saúde, né? Saúde física, saúde emocional da mãe e também da própria estética também, tudo. Que faz muito sentido no emocional. Sim. Também, né? Quando a mãe se sente bonita, ela consegue cuidar melhor da casa, do marido, dos filhos. Então, mas a questão estética, eu acho que ela vem por último. Sim, porque se eu tenho saúde, se tá tudo bem com as minhas emoções, a beleza é consequência, entendeu? Então assim, eu não tenho como ficar linda, toda machucada por dentro, porque o meu coração vai dizer através de palavras como é que eu tô, não é? Uma pessoa que tá machucada, tá ferida, tá cansada, ela não consegue ser feliz. E a gente não fala aqui, de andar maquiada ou escovado o dia todo, mas é o simples fato do quê? Vou pintar o cabelo hoje. É pintar o cabelo, vou fazer uma skincare, dar um tempinho pra mim. Sair pra caminhar um pouquinho. Exatamente. Tirar um dia pra ir tomar um café com uma amiga. Isso tudo é autocuidado. Sabe? Isso aquele tudo é importante. Pra você. Sim, exatamente. Né? Eu vou na casa da minha mãe sozinha hoje. Eu não vou com filho, não vou com marido. Vou só eu pra ser filha. Isso é autocuidado também, gente. É a gente se permitir. A partir do momento em que a gente entende que a gente importa, tudo muda. Lembra que eu sou adulto, modelo de comportamento, eu tenho que estar bem para que eles fiquem bem. E aí a gente tem que falar também, nossa, é tanto assunto, né? É tanta coisa. Dá pra fazer vários blocos aqui, vários programas. A gente pode falar também um pouquinho do respeito, né? Quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, 2 coisas que eu gostaria muito de falar, que eu acho super importante, eu vejo acontecendo não só no mundo da maternidade, mas no âmbito escolar também, que é a questão de respeito e amorosidade. A gente precisa aprender a respeitar as crianças, né? E também ter amor e empatia por elas. Então, a gente tratar a criança com dignidade e consideração, né? Reconhecer e validar o sentimento e as opiniões das crianças é muito importante. Quando vai vestir uma roupa na criança, a criança fala, não quero. Você vai vestir essa roupa.
né? Então, eu vejo por mim também, meu filhinho de 3 anos, ele já tem opinião própria pro calçado dele. Eu quero esse tênis hoje, eu quero aquele. Aí, tem dia que não pode, porque é o tênis da escola que tem que usar. Eu tenho que parar e explicar. Não, filho, hoje é o tênis da escola. Exatamente. A gente pode dar essa liberdade, que eles vão construindo a autonomia deles. Isso é super importante. Mas, quando você precisar colocar vamos supor que você vai num casamento. Você precisa colocar uma roupa diferente que ele não está acostumado. Vai conversando, mostra aquela roupa, explica. E no dia de usar, a gente pode fazer o exercício das escolhas limitantes. Você mostra 2 sapatos pra eles e fala assim, ó, qual desses 2 você quer usar? Entendeu? Sim. Aí você não vai falar, você tem que usar esse sapato, ou ele vai querer, não, eu quero usar aquele. Você dá opção, você dá escolha. Você tá limitando e respeitando. E tá deixando ele participar. Né? Mas sempre, lembra que a previsibilidade gera segurança. Então, sempre que for fazer algo que está fora da rotina, que é algo diferente, antecipa, mostra, explica, mostra foto, mostra o tipo de roupa ou a situação onde vocês vão, explica. Se vocês vão a um casamento, a um aniversário, explica tudo. Fala, ó, nós vamos num casamento, vai acontecer assim, lá vai ter uma noiva, lá vai acontecer isso, dentro da igreja, a gente vai precisar ficar em silêncio. Explica para a criança, exatamente. Antecipa um pouquinho para ela, porque senão a criança fica tão ansiosa de não entender o que está acontecendo naquele momento, que é tudo novidade, aí a criança começa a pegar fogo, né? Começa a fazer arte ali dentro da igreja, e se a gente explica, o comportamento e a cooperação deles é completamente diferente. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Que é super importante. Quando a criança vier dar uma opinião, o quanto é importante a gente ouvir essa criança atentamente, né? Porque ela está demonstrando as preocupações dela ali e considerar, mesmo que a gente não concorde. Mas é uma questão de respeito e amor. Muitas crianças se sentem amadas quando elas são ouvidas, quando elas são vistas. A gente acha que a criança, só de falar, né? Filho, eu te amo. A criança vai se sentir amada. Ai, minha mãe me ama. Não, mas às vezes é você olhando para ela. É falando, ó, eu tô aqui pra você. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Pode contar comigo. Isso tudo dá segurança pra criança. E estabelecer limites, né? Como sempre explicar de forma gentil, amorosa e empática, né? Explicar pra ela o porquê daquela regra, o porquê que pode ou não pode. E você vai ter certeza que a criança vai entender e vai colaborar. E sobre a amorosidade, o que a gente pode falar sobre isso? Como assim como que eu vou demonstrar amorosidade? Através de abraços, né? Demonstrando de forma consistente um carinho, mostrar para ela que tua casa é um local seguro, que ela pode se sentir em paz dentro da sua casa, no seio da família. É muito importante, né? Que a gente crie um ambiente seguro, acolhedor, para que a criança se sinta amada e pertencente, e sempre praticar a empatia. Isso é super importante quando a gente mostra compaixão e lidar com as necessidades das crianças, as necessidades emocionais, isso é uma forma de amor e de respeito. E como que eu lido, né, no caso de eu ter 3 crianças pequenas, com o ciúme do irmãozinho de uma forma que eu não instigue, né, o ciúme de fato, e que eu demonstre aos 3 que eu amo cada um, né, da mesma forma, mas cada um com o seu jeitinho, né? Mas é isso, é você falar exatamente isso para eles. São 3 crianças diferentes, completamente diferentes, apesar de serem da mesma mãe, né? Mas cada uma tem uma personalidade, tem uma necessidade, se comporta de uma forma diferente, e você ama os 3 da mesma forma, com a mesma intensidade, só que de maneiras diferentes, entendeu? Porque um vai se sentir amado recebendo presente, o outro vai se sentir amado indo passear, o outro vai se sentir amado de outra forma. Então é muito importante identificar essa forma e conversar e falar pra eles. E focar mais nessa forma que eles se sentem amados. E aí, o que acontece? Você se sente culpada com isso, não sente? Esse é o problema. Até mais porque a mais velha, né, ela já tem mais responsabilidades ali, não porque eu demando, mas porque ela já se sente nessa responsabilidade, talvez de ensinar o irmão mais novo, né? E o pequenininho, que ele ali, ele pede colo. Ele precisa, né?
Até porque os outros tiveram isso também, só que eles não se lembram, né? Então, principalmente a mais velha, até porque ela é mulher e muito independente, eu percebo mais dela até do que eu do meio, que ela sente assim, ai, de novo, é só o Theo, sabe? Eu explico, mas sempre existe esse comentário. É normal, na minha casa isso também acontece, tá? Mas não se sinta culpada, tá? É só você explicar e fala da sua dor. Fala pra ela, olha, você machuca meu coração quando você fala isso, porque eu sempre tô aqui pra você. Você também teve e tem o meu colo sempre que você precisar. Só que o seu irmão mais novo, ele precisa mais de mim do que você. Você já consegue fazer, andar na rua sozinha? Ele ainda não consegue, ele precisa de mim. E vai explicando, de acordo com o desenvolvimento de cada criança, o porquê que cada um precisa de você naquele momento. Pra ela entender. E fala do seu sentimento pra ela também. Você vê que bacana eu poder saber que eu posso falar isso. Claro, né? Que pode. Pra eu me libertar dessa culpa. Porque muitas vezes essa culpa que não deixa a gente dormir direito. Porque você deita a sua cabeça no travesseiro e fica ali horas matutando, né? Então é muito importante. Então, conversar, talvez com a sua própria criança. Exatamente. Já desabafar ali com seu filho, né? Exatamente. Né? Aqui eu coloquei sobre a demonstração de afeto e carinho, né? De forma consciente. E aí a gente pode expressar a amorosidade por meio de abraços, elogios, sempre reforçando o vínculo emocional entre eles. Eu acho que é isso. Algo mais que eu possa ajudar? Foi muito bacana a nossa conversa, né? São assuntos, assim, muito grandiosos, que agregam demais o nosso dia a dia, que facilitam o nosso dia. Tiram peso, né? Tiram peso, né? E eu acredito que muitas mães que estão nos acompanhando, ou a rede de apoio também, têm talvez a mesma dor que eu expus aqui, que você falou também, e que essa nossa fala, essa nossa conversa possa ajudar de alguma forma, né? E saber que elas não estão sós. Isso. Né? E uma dica que eu dou, gente, busquem conhecimento. Conhecimento transforma, conhecimento é libertador. A partir do momento que a gente conhece e entende o porquê das coisas e como as coisas funcionam, tudo fica mais leve. E a gente tem essa oportunidade, a gente tem acesso online, na internet, em livros, para entender sobre a maternidade e o que acontece. Então é a minha dica, mães, estudem para ser mães. Mães suficientemente boas para os seus filhos. Não existe maternidade perfeita. Existe um ditado, né? Só para completar essa sua fala, existe um ditado muito antigo que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Exatamente. Porém, agora essa mãe pode se capacitar para ser uma mãe melhor ainda. Exatamente, né? Isso. É lindo o que você falou, Thaís. Eu sempre falo isso para as minhas amigas que estão sendo mãe recente. Nasceu um neném, parabéns, mas nasceu uma mamãe também. E junto com ele você também vai aprender, porque é uma nova versão de nós mesmas, não é? A gente era uma mulher e a gente virou mãe. Você consegue se lembrar da sua vida antes dos seus filhos, né? Você fala assim, fica faltando, né? Tá faltando. Como que não existia, não é? E é um amor tão grande, né? E eles são, é desafiador, é difícil educar, não é fácil, acho que nunca será. Mas é tão gratificante, acho que Deus mostrou pra gente um pouquinho do amor que Ele tem por nós através dos filhos, Thaís. Eu sempre falo isso, mas assim, é um amor tão grande, que Ele é combustível pra gente continuar, pra gente conseguir continuar acordando todo dia à noite, né? Continuar a nossa caminhada, em ajudar, em orientar, em prover o melhor pra eles. E diante desse trabalho, né, até aqui na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, todo esse trabalho que eu faço junto com toda a equipe, para os jovens, para as escolas, para a educação, eu vejo os meus pequenininhos e me dá mais vontade de continuar, porque eu falei, eles vão estar ali, eles vão usar isso um dia, sabe? Isso é muito bom. É gratificante e de fato é um combustível. E quando eu chego cansada ou talvez desestimulada de alguma forma, de alguma coisa que aconteceu, que eu deito no sofá, estressada, cansada, vem um beijinho na testa da mamãe. Mamãe, eles de fato sentem, né? Delícia, mamãe, né? Te amo. Isso é muito bom, né? Uma coisa muito importante, gente, para a criança se sentir vista, ouvida e amada. Passa o dia do filho único, Thaís. Você, assim como eu, tem 3, é uma correria, é uma loucura, só a gente sabe que é tão difícil a gente conseguir dar atenção para um só.
Então faça um dia do filho único. Uma vez por mês você escolhe um filhinho e dedica esse dia só para esse filho. Deixa os outros com a sua rede de apoio e cuida dessa criança nesse dia. Escolhe cada dia, um mês você escolhe um para fazer um passeio. Vocês vão escolher juntas, mas faça o dia do filho único. Você vai ver como muda. Mais uma experiência aí que eu vou testar e vou trazer para vocês para dizer o resultado, se deu certo, se não deu. Márcia, então é isso. Foi muito boa essa nossa conversa, foi muito gostosa, ainda mais que é um assunto que eu gosto de fato também de saber, sempre também estou pesquisando na medida do possível, né? E espero que mais mãezinhas possam também buscar. Não esqueçam de seguir as redes sociais do Vale do Sol. Se você está assistindo pelo YouTube, baixa o aplicativo porque tem muito conteúdo bacana e também me segue lá nas redes sociais, Thaís Domingues Jacob. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Um beijo e até a próxima. Márcia, muito obrigada pela presença. Foi uma honra estar com você. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa que a gente gosta de estar na presença, uma pessoa de luz. Você tem uma aura assim, ó, que te ilumina. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. Agradeço todos os seus elogios. Fico muito feliz e eu me coloco à disposição para ajudar quem precisar, tá bom? Muito obrigada e parabéns por esse projeto lindo, inovador, que vai trazer conhecimento, pode abrir caminhos, portas. Quem sabe eu não inspiro outras mães a estudarem sobre a parentalidade e aplicar isso e usar isso como ferramenta profissional para elas trabalharem. Isso é muito legal. Sim, hoje o mercado está aí, né? Então, com a informação, as mulheres conseguem se especializar também. Exatamente. E abrir uma vasta Estudem, gente, leque de oportunidade. Estudem disciplina positiva, estudem sobre adolescência, né? Tem livros sobre o cérebro da criança, o cérebro do adolescente. Tem muita coisa de neurociência que vale a pena a gente conhecer. Não precisa aprofundar e saber de tudo, mas é importante que a gente compreenda um pouquinho sobre o comportamento humano, né? O que é normal para cada idade, o que é esperado, porque assim a gente tira aquele peso, a ansiedade de não entender o que está acontecendo. Eu tenho um filho que tem TDAH, então eu sou especialista em TDAH também, então me coloco à disposição para quem precisar. Muito bacana. Aí a Márcia precisou, manda ali no meu direct que eu falo com ela. Pessoal, é isso. Muito obrigada e até o próximo programa. Vamos dar um tchau pro pessoal lá? Tchau, gente. Obrigada. Um abraço.